Olá, seja muito bem-vindo a essa aula aqui do canal Curso do Livro, o canal onde a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para ficar o conteúdo mais fácil e mais didático. Prosseguindo aí no nosso livro JavaScript e jQuery, eu estou um tempinho sem gravar videoaula, tendo em vista meu tempo, eu não estou tendo tanto tempo para poder fazer as videoaulas para o canal, né? Até por isso eu preciso que vocês se inscrevam, compartilhem e incentivem, né? Até para dar aqui uma moral para a gente poder continuar o conteúdo. Nós estamos entrando no capítulo 5 desse livro, e esse capítulo, a partir daqui, o JavaScript começa a mudar o jogo. Começa a ficar um pouco diferente. A gente vai entrar aí no DOM, né, que é o Document Object Model. E tendo em vista isso, eu tive que estudar também para poder montar a videoaula, e a gente vai prosseguir agora, iniciando esse capítulo. Lembrando, não tem como a gente pegar um capítulo do livro e uma videoaulazinha de 10 minutos, 20 minutos, ensinar tudo. A pessoa que está aprendendo passo a passo, que está aprendendo programação do zero, que começou comigo lá nas videoaulas do HTML e CSS, você tem que entender que para passar o conteúdo para você, o mínimo necessário que está no livro, mesmo eu fazendo um resumo e transformando em videoaula, você precisa compreender que isso não é possível passar em 10 minutos, 20 minutos, tá? Um curso de programação desse aqui mais denso, onde você vai aprender JavaScript de verdade, né, e jQuery, com esse livro, que é um livro muito grande. Estou com ele aqui aberto aqui, ele é um livro de mais de 600 páginas, com muito conteúdo, com muita informação. E ele, inclusive, não vai te dar tudo que você precisa do JavaScript. Obviamente que com esse livro aqui, você já consegue aplicar até vagas de emprego. Por quê? Porque ele vai te dar um conhecimento base muito grande, tá? Obviamente, você tem que ter o HTML e CSS. Se você não tem, na descrição aí do vídeo tem o link. Volte lá, faça todo o curso, que também é um curso muito bom, tá? Do HTML e CSS. Daí você volta aqui para a gente prosseguir. Bom, vamos entrar aqui então no DOM, no Document Object Model. Você vai ouvir falar muito sobre isso. E dentro do DOM, nós vamos ver aí, dentro desse capítulo, nós vamos ver avaliações, decisões e loops. Bom, então acompanha, é um capítulo um pouco mais teórico, porém o DOM, se você não entender ele, você não vai conseguir prosseguir. Então preste bastante atenção, tá? Para tudo que você está fazendo, desliga o celular, desconecta de tudo. Se você está num momento confortável, assista a videoaula, se você precisar pausar para beber uma água, fazer alguma coisa, mas não deixe de assistir todo o conteúdo, ok? Porque é com base nisso aqui que você vai conseguir prosseguir aí no curso. Deixa eu pegar aqui minha caneta laser, apontador laser, vamos lá. Então, o Document Object Model, está até escrito errado aqui, tá? É Document com T mudo. Ou seja, o DOM especifica como navegadores devem criar um modelo de página HTML e como o JavaScript pode acessar e atualizar o conteúdo de uma página web enquanto ela está na janela do navegador. Resumindo, o DOM ele cria, né, uma árvore, um modelo da página web. Ele não modifica o seu código-fonte, mas ele consegue modificar o que está no navegador. Ele não consegue modificar lá no seu servidor, mas no navegador ele consegue, tá? A gente vai ver essas manipulações mais para frente, mas para você entender isso, o DOM ele tem esse poder. Você pode mudar a interface todinha do usuário final, que está na frente ali do seu site, por exemplo. Porém, o seu arquivo principal ele não é alterado, tá? Ele não é alterado. O DOM tem esse poder. Bom, criação de um modelo da página HTML. Ele praticamente replica isso. O DOM replica a sua página HTML, né? Ao carregar uma página na web, o navegador cria um modelo da página na memória. O DOM especifica a maneira como o navegador deve estruturar esse modelo utilizando uma árvore DOM, que eu já vou mostrar mais à frente aqui o que é essa árvore DOM para você entender. O DOM é chamado de modelo de objeto porque o modelo, né, no caso a árvore DOM, é feito de objetos. O DOM, então, essa árvore é feita de vários objetos, ok? Cada objeto representa uma parte diferente da página carregada na janela do navegador. Acesso e alteração da página HTML. É aquilo que eu falei. O DOM tem esse poder de alterar, acessar e alterar. O DOM também define métodos e propriedades para acessar e atualizar cada objeto nesse modelo, o que, por sua vez, atualiza aquilo que você, o usuário, vê no navegador. Presta atenção.
Quando a gente começar a manipular aqui o arquivo, você vai entender que o DOM ele muda para o usuário, mas ele não tem a capacidade de mudar o documento original, ok? Ele muda no navegador, por isso que ele é fantástico. Você ouvirá algumas pessoas chamar o DOM de Application Programming Interface, que é API, né? Interfaces com o usuário permite que os seres humanos interajam com programas, né? As APIs permitem que programas, ou seja, scripts, conversem entre si. O DOM estabelece o que o seu script pode perguntar ao navegador sobre a página atual e como instruir o navegador a atualizar o que é mostrado para o usuário. Então, um exemplo, você está navegando num site, de repente você passa o mouse sobre determinado local naquele site e abre um pop-up, abre uma janela, acontece alguma atividade, aquele texto muda de cor, algo acontece, aquilo é um script que está modificando o DOM, tá? Ele está fazendo essa interação. Prosseguindo. Bom, essa é a famigerada árvore, né, do DOM, que é um modelo da página web. Então, presta atenção aqui. Ó. Esse aqui é o nosso código HTML, que a gente está cansado de fazer já desde o primeiro curso lá do livro que a gente começou lá atrás. E aqui é uma árvore de como o DOM, né, que é o Document Object Model, vai interpretar isso para a gente. Então, nós temos ali no primeiro um nó do documento, ok? Que representa todo ali o HTML, tudo aquilo que está ali no nosso navegador, né? O document, por isso que a gente chama às vezes document ponto alguma coisa. Aquilo vai ser afetado no documento, no nosso arquivo ali HTML. Depois, nós de elemento. Então, em verdinho, nós temos aqui ó, o HTML, nós temos o body, nós temos as div, os cabeçalhos, H1, H2, nós temos a UL, nós temos um possível script, nós temos a LI. Tudo isso é nós de elementos. E cada nós de elementos possui atributos. Nós podemos modificar os seus atributos, ok? E nós temos os nós de textos. Dentro do nosso DOM, nós temos os nós de textos. Esse a gente não altera o atributo dele, tá? A gente pode inserir ali o texto, mas a gente não altera ele. Bom, trabalhando com a árvore DOM. Acessar e atualizar a árvore DOM envolve dois passos. Primeiro, localizar o nó que representa o elemento com o qual você quer trabalhar. Então, o primeiro passo é você localizar o nó, ok? Exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma árvore representativa do DOM e aqui no cantinho, seguindo aqui esse organograma, né, nós temos aqui essa cor mais escura. Isso aqui é um nó que a gente selecionou. Como que a gente pode selecionar um nó? Bom, através da função getElementById, é um exemplo que a gente já utilizou aqui no curso. E o Query Selector. O Query Selector também faz essa função de selecionar o nó. Fique tranquilo que a gente vai fazer vários exercícios e você vai entender como que se utiliza isso. Se você tem dúvida, tranquilamente, prossiga, que a gente vai mostrar isso daí mais à frente. Bom, outra forma de selecionar nó. Nesse caso aqui, selecionar múltiplos elementos, que é o node list. A gente pode fazer através do método, né? Nesse método aqui, getElementByClassName. Nós também podemos fazer com o método getElementByTagName. Fica tranquilo, pela className nós vamos pegar a class e aqueles elementos, né, os nós que tiver a class, né, o nome da class, nós conseguimos selecionar ele. O getElementByClassName, quais são as className? Eu tenho o H1, o H2, o parágrafo, nós temos ali o span, nós temos LI, nós temos a ULI, então nós temos as tags do HTML. E também temos o Query Selector All, tá? Query Selector All, que é também uma forma de selecionar múltiplos elementos. Bom, temos aqui também a outra forma que a gente vai utilizar, que é o Parent Node, que a gente pode
percorrer nós de elemento. Nós temos aqui o previous sibling, tá? Que é previous, é o sibling, é como se fosse o anterior, tá? E o next sibling é o posterior. Sibling, se eu não me engano, em inglês é a tradução de vizinho, né? Vizinho anterior e próximo vizinho, tá? Nós temos também o first child e nós temos o last child, ok? Fica tranquilo que a gente vai fazer alguns exemplos e vai utilizar aqui esses métodos. Segundo passo, usar o conteúdo de texto, elementos, filhos e atributos. Então, segundo passo, trabalhar com esses elementos. Aí a gente pode pegar o node value desse elemento. Então, a gente seleciona o elemento, a gente pode pegar o node value. Nós podemos aqui inserir texto com inner HTML, com text content, criar um novo elemento, criar um text node, né, um append child, podemos remover um child, ou seja, nós podemos criar um filho desse elemento, nós podemos remover o filho desse elemento. Nós podemos também aqui, class name /id, tá, que é o atributo, o res attribute, o get attribute, o set attribute e o remove attribute. Bom, pode parecer que um bicho de 7 cabeças, mas é porque a gente não está fazendo exemplo, né? Como eu estou passando primeiro essa parte teórica, prossiga, tá? Prossiga, faça aí suas anotações, dê pause na aula, continue, que eu vou já você vai começar a entender como que eu posso usar isso. Eu vou dar vários exemplos, tá? Tudo que a gente está vendo aqui vai ter exemplo. Eu não vou parar e dar um exemplo de cada um, porque senão eu não vou ter uma sequência. Eu vou passar primeiro o conteúdo e depois eu venho dando os exemplos, tá? Porque essa parte, como eu disse, ela é uma parte que requer um pouco mais de atenção. Esse capítulo ali vai ser repartido em várias partes, que é para você entender tranquilo. Bom, armazenamento em cache de consultas do DOM. Bom, métodos que encontram elementos na árvore DOM são chamados de consultas DOM. Por exemplo, getElement by ID é um método que é chamado de consulta DOM. Quando você precisa trabalhar com um elemento mais de uma vez, você deve usar uma variável para armazenar o resultado dessa consulta. Então, por exemplo, aqui eu tenho um método que está fazendo a consulta. Aqui eu criei uma variável para armazenar essa consulta. Então, getElementByIdOn, o que ele fez? Ele pegou aqui um elemento que tem, pelo ID, a palavra-chave on, né? O ID dela é on. E aqui ele está representando que é essa LI aqui. Essa LI, ela tem o ID on. Então, ele armazenou aqui dentro dessa variável. E aqui eu posso começar a realizar algumas coisas, né? Fazer algumas modificações nos seus atributos. Mas isso aqui que é o armazenamento em cache de consultas DOM. A gente faz uma consulta com um método e armazena ele dentro de uma variável. Ok? Bom, prosseguindo. Bom, acessando os elementos, né, fazendo aí consultas, né, através dos métodos. Então, consulta DOM pode retornar um elemento ou pode retornar uma node list, que é uma coleção de nós. Tá? Às vezes, né, você só quer acessar um elemento individual ou um fragmento da página que está armazenado dentro desse elemento. Outras vezes, talvez você queira selecionar um grupo de elementos. Por exemplo, cada elemento H1 na página, ou cada elemento LI aqui dentro de uma lista particular, você pode acessá-los. Ou né, ou todos os elementos H1 dentro de uma página, ou todos os elementos LI dentro de uma página. Bom, e aqui, essa árvore que a gente está mostrando aqui, é um exemplo do corpo da página, né, de uma lista. Aqui, por exemplo, a gente tem uma lista. Então, primeiro a gente pode focalizar como acessar os elementos e exibir somente os nós dos elementos. Né? Os diagramas nas próximas páginas que eu vou mostrar para você aqui, nos próximos slides, eles destacam quais elementos uma consulta DOM retornaria. Então, eu já vou até passar aqui para a próxima. Bom, por exemplo, aqui, ó, métodos que retornariam um único nó. Eu estou com aquele mesmo, deixa eu voltar aqui para você entender. Ó. Eu estou com esse mesmo, esse DOM aqui representativo, tá?
Então, por exemplo, aqui o getElementById_on. Esse método aqui, ele seleciona um elemento individual, né, dado o seu valor ali, o atributo ID. Né, aqui está tendo uma suposição de que esse item aqui, ele é um ID, tá? Ele tem um ID, e aí o ID dele chama on. Então, esse aqui é um método que a gente está selecionando através do atributo ID. Bom, prosseguindo, pode ser que em navegadores antigos não seja suportado, tá? Então, obviamente que a maioria dos sites, a maioria dos navegadores, né, a maioria das pessoas que tem computador atualmente já atualizaram os seus navegadores, mas pode acontecer de você pegar um computador, um antigo que não suporta o getElementById. Muito difícil, tá? Em 2024 isso está acontecendo, mas pode acontecer. Tá? O getElementById. Nós temos aí o querySelector, tá? É uma sintaxe do seletor CSS que seleciona no caso um ou mais elementos, tá? Exemplo, se eu tiver aqui um querySelector LI, se todos esses quadradinhos aqui embaixo for LI, ele vai selecionar todos. E toda mudança que eu fizer nos seus atributos e propriedades, ele vai receber essas mudanças. Se ele tiver uma class, né, a gente coloca aqui a tag name, depois o ponto class, para a gente selecionar apenas aquele elemento que tem a class. Nesse caso aqui, esse elemento tem a class hot. E aí a gente o querySelector vai selecionar apenas ele. Tá? Alguns navegadores também podem não reconhecer esse método. O getElementByClassName seleciona um ou mais elemento, dado o valor do seu atributo class. No caso aqui, a class hot. Então, esses três elementos aqui, né, o livro mostra para a gente que ele tem essa class hot. Nós vamos fazer exercício e vamos ver isso. E aí, quando eu chamo esse método, o getElementByClassName, e coloco aqui o nome hot, que é o nome da classe, eu vou selecionar e eu vou conseguir pegar esses três elementos, selecionar eles e conseguir aí realizar modificações nele. getElementByClassName. Então aqui todos esses elementos têm a tag name. Eu falei by class name, é by tag name. Todas as tags aqui são a tag LI. Então, com base no método getElementsByTagName, eu consigo pegar as LIs. Note que tem um pequeno detalhe aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o getElementsByClassName. Esse aqui é o getElementsByTagName. E esse aqui é o getElementById. Não tem o S aqui, ó. Não tem o S. Aqui tem o S e aqui tem o S. Então, se atente aí para quando for escrever, né, fazer a sintaxe correta, você não escrever errado e eu escrevi getElementByTagName e não está aparecendo. Pode ser que você tenha um erro aí, erro de escrita mesmo, ok? Deixa eu pegar aqui a caneta apontador para voltar, apontador laser. Bom, e por último aqui, nós temos o querySelectorAll. Esse querySelectorAll, ele é uma sintaxe de seletor CSS, do tipo de seletor CSS, igualmente a nossa outra sintaxe aqui de querySelector. Porém, o querySelector pega o querySelectorAll, em inglês é tudo, todos. Então, ele seleciona todos com base no que eu especificar, né? Ele pode selecionar o elemento que corresponde ao que eu colocar aqui dentro. Por exemplo, li.hot. O que é li? É item de lista, né? Então, cada um desse aqui é li. Por que ele não pegou o último? Porque provavelmente esse último aqui não tem o ponto hot, que é a classe. Tá? A classe aí, no caso desses três aqui, é hot. E esse aqui não tem o hot, então ele não pegou. Então, o querySelectorAll, ele pega todos que eu colocar aqui dentro do parêntese, né, que eu identificar. Bom, prosseguindo, tá? Nós temos aqui método que seleciona elemento individual. Então, eu vou bater aqui esse método, porque a gente já fez ele várias vezes, mas eu preciso aqui dar aquela desmistificada para você entender perfeitamente
como que a gente usa esse método. Porque a partir de agora a gente vai programar em JavaScript, você vai usar aí métodos infinitamente, tá? E esse método aqui é muito utilizado, que é o método getElementById e o querySelector. Podem pesquisar um documento inteiro e retornar elementos individuais. Ambos usam uma sintaxe semelhante. Então, nesse caso aqui, a gente está com o documents.getElementById only, né? Então, o document, essa palavrinha aqui, document, é o objeto, tá? É o objeto em questão. Nós estamos pegando aqui em todo documento HTML, o document é o objeto. O ponto, né, isso aqui é a sintaxe do método, o ponto, nós temos aqui o operador de membro, tá? A notação de ponto indica que o método à direita, esse método à direita, é aplicado ao nó à esquerda do ponto, né? É aplicado aqui ao nó à esquerda do ponto, ou seja, o objeto. Lembrando que isso tudo é um nó, lembra? Que eu passei nos slides anteriores. O H1, o LI, tudo pode ser encarado como um nó. Dentro do nosso documents, nós temos aí, dentro do nosso DOM, né, nós temos vários nós. E o documents é um nó. Então, tudo que tiver do lado de cá é encarado como um nó. E tudo que tiver do lado de cá, né, nesse caso aqui, é encarado como um método. O método, ele é aplicado a esse nó, com base nessa notação aqui, operador de membro. Então, você coloca o nome ali do nó, nesse caso aqui o document, depois o método, getElementById, no caso é esse método, e aqui dentro o parâmetro. O que é o parâmetro? No caso aqui é o nome do ID. Então, abre e fecha aspas simples, e aqui nós temos o parâmetro. O querySelector, ele é parecido, tá? É uma adição mais recente ao DOM. O querySelector é muito mais atual, né? Nós estamos em 2024, mas já tem um tempo que isso é usado, mas ele é bem mais atual do que o getElementById, por exemplo, tá? E, portanto, né, o querySelector, ele não é suportado em alguns navegadores antigos. Então, se você trabalhar com o querySelector aqui, que a gente vai fazer alguns exemplos, pode ser que você tenha problema dependendo do navegador, tá? Mas é muito flexível, porque o seu parâmetro seletor é de CSS. Então, por exemplo, eu posso selecionar com o querySelector com base no meu seletor de CSS, o que significa que pode ser utilizado para direcionar precisamente muito mais elementos. Então, ele é mais versátil, tá? Apesar do querySelector, como eu disse, ele não ser aceito em alguns navegadores. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí o nosso Visual Studio Code e eu vou deixar pronto aí já as pastinhas para você não ter trabalho, aquele trabalhinho que a gente fazia do CSS e tal. Nós vamos fazer só o index e vamos fazer o index geral e o index do nosso capítulo 5 para deixar pronto para as nossas próximas videoaulas a gente já começar aí com alguns exercícios, com base nessa teoria aqui do DOM. A gente vai começar a empregar tudo isso aqui na prática. E aí você vai entender perfeitamente como que funciona o DOM, os métodos, né, os atributos, os nós, como que a gente vai fazer isso daí. Bom, vamos lá então abrir o nosso Visual Studio Code. Bom, abra por favor o seu Visual Studio Code. Já deixei pronto para você, dentro da pastinha C05, a CSS, tá? Somente com a estilização para o capítulo 5, ok? Já está prontinha. A gente vinha fazendo junto, né? Já vou deixar isso pronto para a gente ganhar tempo, produtividade, porque você já sabe fazer. Nos 4 capítulos anteriores, eu preenchi junto com você, é mais para você praticar o CSS. Mas a partir de agora, nós vamos otimizar o nosso tempo. Então, já vou entregar isso pronto. Se você não quiser fazer tudo isso daqui, dar um pause na aula e fazer tudo isso daqui, já baixa aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo, já atualizado, ok? Inclusive, aqui já vai vir com as logos, já vai vir aqui com os arquivos para a gente poder só se preocupar mesmo com codar, ok? Fazer o código aí do nosso capítulo. Bom, então clica aí na sua pastinha, abra aí um novo arquivo, index.html,
Bom, além desse aqui, eu vou abrir também o nosso index geral. Aqui no nosso index geral, nós vamos vir aqui na nossa TR, vamos dar um Shift Alt, seta para baixo, e aqui nós vamos começar o capítulo 5, que é o C05 e a pastinha Index. E esse capítulo aqui, o nome dele é Documents Object Model, ou seja, o DOM. Ok? Ctrl S para salvar. Eu vou abrir ele aqui, faz um tempinho que eu não vejo como que está esse arquivo. Open with Live Server. Bom, ele abriu para a gente aqui, deixa eu puxar para cá. Ó, então nós já temos o ABC da programação, instruções básicas de JavaScript, funções, métodos e objetos, decisões e loops, e agora o nosso DOM. Se você clicar aí, você vai ter aí tudo que você fez, para você poder, por exemplo, dar uma conferida, né? Voltar a estudar, recapitular. É sempre bom você deixar sua biblioteca pronta aí, ok? Bom, vamos lá então. Voltando aqui, eu já fiz aqui do index, posso fechar. Agora eu vou fazer o index aqui dentro do meu capítulo, o C05. O nosso index do capítulo C05. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar do C04 o nosso index. Vou vir aqui dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. Vem aqui no meu C05, Ctrl V. Posso fechar o C04. C04 é capítulo 04, tá? Só para você não ficar perdido aí. Bom, e aí eu vou apagar aqui até essa TR aqui e vou deixar só o primeiro, tá? Não, vou apagar aqui o textinho, porque a gente ainda não fez nenhum exercício. Vou apagar aqui também esse textinho aqui do HTML. Deixa eu até selecionar aqui, dar um Ctrl D para para selecionar todos, né? Beleza. Aqui em cima nós vamos mudar o nome. No caso aqui o nome do livro está correto, né? O capítulo aqui é o 5 e aqui vai ser Documents Object Model. É o DOM. Ctrl S para salvar. Beleza, tá pronto o nosso index. E, faltou aqui também, deixa eu ver se o CSS está com o nome de index também. Aqui está CSS. Aqui também falta trocar, né? JavaScript, capítulo 5. Vou até copiar aqui embaixo. Ctrl C. Ctrl V. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no C04, como é que está o index. C04 normal. Aqui o nosso... Vamos abrir aqui o nosso index para eu ver aqui se ele já está pegando certinho. Open with Live Server. Beleza, está pegando certinho. Vai ficar faltando aqui só os arquivos. Maravilha. Bom, na próxima aula, a gente vai começar, como eu disse, com os exercícios. Essa aula aqui foi um pouco teórica. Eu não quero deixar massivo teoria com a parte prática junto o tempo todo. Você vem de uma teoria toda, né? Você assiste, você tem a base, depois a gente vem com os exercícios e vem explicando, porque vai ter muito exercício e ainda tem bastante teoria, tá? Esse capítulo, ele é o divisor de águas. Ele é um capítulo um pouco mais extenso, ele é um capítulo que vai fazer você entender, né, realmente o JavaScript, como que funciona o DOM. Ele é o maior, se eu não me engano, o maior capítulo do livro. Então, por isso que nós vamos dar uma atenção toda especial nele, porque eu preciso que você tenha essa base para você aprender. Ok? Bom, espero que até aqui você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, não hesite, comente, deixe o seu like, compartilhe, convide pessoas. Como eu disse, eu estou voltando a gravar, essas aulas são para ser todas as quarta-feiras, mas às vezes por conta do horário, né? Às vezes por conta da minha vida, que eu também tenho outras coisas, né? Eu tenho outras atividades, eu não consigo tocar o projeto certinho, tá? Mas aí peço sua paciência, porque eu vou finalizar esse livro e nós vamos entrar no livro PHP MySQL em seguida. Então eu preciso da sua paciência, a gente vai fazer todo o curso, né? São 3 livros top, e eu tenho certeza que você, depois disso, vai estar qualificado para aplicar qualquer tipo de vaga,
para que seja iniciante médio, você vai ter uma base sólida de HTML, CSS, JavaScript, jQuery e PHP e MySQL ao final. Esse é meu propósito, né? É a minha vontade para daqui até o final do terceiro livro. Depois a gente vai ver se a gente faz volta em livros mais avançados, a gente vai para outros tipos de projeto e tal, mas o curso do livro vai ser isso. Nós vamos pegar cursos de tecnologia, desmistificar ele em videoaula e te ensinar. E aí eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu feedback. Algumas pessoas, alguns alunos interagem. Isso é bom para mim, para eu ver o termômetro. Até para eu saber se está indo correto, se está indo para o jeito que eu quero. Tá? Se você está aprendendo, porque você tem que estar aprendendo. Você que está assistindo a videoaula até aqui, se você não está aprendendo, para mim não está fazendo sentido. Você tem que estar aprendendo. Ok? Bom, me delonguei um pouco mais hoje, me justificando, explicando algumas coisas, mas é porque eu tenho muito interesse em continuar o projeto. Né? Não vou parar, então eu tenho que estudar muito, porque dom não é tão fácil explicar, né? E dar aula, ensinar essas coisas, a gente tem que praticar antes, tem que estudar para passar um conteúdo de qualidade e pelo menos perceber que você está entendendo o conteúdo. Seja porque você está assistindo, está compartilhando, está dando like, é o termômetro que eu tenho. E os seus comentários. Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento e eu te vejo na próxima videoaula.